A paz do Senhor a todos os irmãos e todos aqueles que irão entrar agora nessa live para esse estudo bíblico, pelo qual o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu quero que você esteja junto conosco nesse período desse ensino, onde nós iremos falar como romper limites para a grande colheita. Você que vai assistir, você que vai entrar nessa live, convide as pessoas para estarem junto conosco, ouvindo essa palavra. Esse estudo pelo qual o Senhor nos concedeu neste dia. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia por ter nos alcançado. E quero fazer uma oração por você que vai assistir, os que irão entrar também, para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, para ouvir aquilo que o Senhor tem para conosco, para cada ouvinte. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra vai de encontro a muitas pessoas. É um estudo, é um ensino da palavra de Deus, pela qual nós iremos entender e compreender quando nós podemos vencer todos os limites para conquistar algo que será uma grande colheita. E eu tenho certeza que Deus vai operar sinais, prodígios e maravilha. Fique atento a todos os detalhes, convide pessoas para estar junto conosco nesse período, desse culto de ensino da palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez a pastor Cristiano, pastor Ivan, a direção da Igreja Vinha do Senhor, pela confiança que nos tem dado de estar ministrando esse ensino para os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2, verso 1 em diante. A palavra de Deus nos garante e diz assim: Noemi tinha uma parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permite fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertence a Boaz, que era da família de Elimelec. Verso 8. Então Boaz disse a Ruth: Escuta, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Onde você nasceu e veio para um povo antes disso você não conhecia. O verso 12 diz: O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas,
Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes, e não sejas rudes com ela. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo, até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Amém, irmãos? Então nós iremos entender esta palavra que Deus preparou para mim e para você. A Ruth, ela se levantou-se para colher as migalhas que caíam pelo chão dos colhedores. E naquele momento, Deus garantia que havia uma lei, na lei de Moisés, para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Depois você lê lá em Deuteronômio 24, 19, que vai falar sobre isso. Porém, ela foi alcançada por um olhar que mudou a vida dela. Aquele olhar abençoador era do resgatador Boaz. Então, esta noite Deus está falando que o olhar do Senhor vai alcançar você nesse estudo. Que permitiu naquele momento que ela não mais escolhesse como uma estranha, mas como um dos seus. A palavra, meu irmão, nos garante, para que você entenda melhor sobre esse ensinamento, o livro de Salmos, capítulo 33, verso 18, vai nos falar: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Deus está dizendo esta noite que os olhos dele estão postos sobre mim, sobre você. Talvez você não tenha visto. Deus tem caminhado de uma forma tão linda e preciosa, porque as misericórdias dele têm nos alcançado. E esta noite, nesse ensino, você vai entender que os olhos do Senhor estão postos sobre mim e sobre você. Posso ouvir um glória a Deus? Boaz, ele discerniu o que havia no mais íntimo do coração dela. E Boaz a elegeu como Cristo nos elegeu, para que ela pudesse estar sob a aliança de Israel e pudesse viver como filha de Deus. Esta noite, nesse ensino, Deus está elegendo você aí, que está assistindo essa live. Você que vai assistir. Deus está elegendo você para algo grande. Ele quer formar uma aliança, né, comigo e contigo, porque nós somos filhos de Deus. Os olhos do Senhor, ele manda dizer mais uma vez, estão sobre nossas vidas, para nos proteger, nos livrar e nos encher de esperança. É os olhos do Senhor e a sua bondade e a sua infinita misericórdia que tem nos alcançado, para que eu e você não venha perecer. O Senhor esta noite está nos protegendo. O Senhor está nos guardando. O olhar do Senhor, ele é resgatador. Jesus Cristo nos faz viver todas as sortes de bênçãos espirituais, porque é o olhar de misericórdia infinita. Nós temos vivenciado, filha e filhos, as misericórdias do Senhor, o favor e a graça não merecida, mas ele tem mostrado isso para comigo, para com você. Tenha certeza que ao término desse estudo, você vai entender e compreender que você vai ter uma boa colheita este ano, porque Deus tem preparado algo lindo e maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. A primeira situação que eu quero falar para você desse estudo. O meu posicionamento espiritual é o memorial que clama diante do Senhor. Nós vamos entender que Deus tem um memorial, Deus tem um posicionamento espiritual para a minha vida e para a tua vida. E você vai entender no decorrer desse estudo o que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. O livro de Ruth, que nós acabamos de ler, o capítulo de número 1, verso 16, ele diz assim: porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Amém? Onde quer que você morrer, morrerei eu, e assim serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte
me separar de você. Olha que ensino lindo. Deus falando para mim e para você que nós somos povo dele. Ele é o nosso Deus. E nós temos essa certeza quando nós entregamos a nossa vida e confiamos naquilo que Deus tem para realizar. Eu não sei, através desse ensino que Deus está mostrando para mim e para você, Ele quer falar dessa maneira, que você e eu somos a menina dos olhos de Deus. E Ele tem prazer, os olhos dele não vão parar de estar sobre mim e sobre você. Órfã, ela abriu mão de estar ao lado de Noemi e foi embora. Ela entendeu o que era um posicionamento espiritual, viu apenas um momento difícil. Ruth, essa mulher, ela enxergou que aquele caminho a levaria para o resgate de tudo o que havia perdido. Marido, suprimento, dignidade. Nesse estudo você vai entender. Muitas das vezes nós perdemos situações pela qual nos leva para eu e você entender que o trabalhar de Deus é grande. Ruth entendeu, mesmo na situação em que ela estava, havendo perdido tudo que ela havia recebido, mas ela continuou a lutar, ela continuou a buscar no Senhor uma direção para tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Nós iremos encontrar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, onde Deus explica muito claro para mim e para você. Esse é o ensinamento que nós temos que aprender do Senhor. Ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe seriam acrescentadas. O que você tem apresentado para Deus, o que você tem entregue para Deus de melhor, porque Ele está dizendo: coloca diante de mim, me põe em primeiro lugar na sua vida, porque as demais coisas eu irei acrescentar. Talvez você perdeu alguma coisa, talvez roubaram algo da sua vida, mas esta noite, através desse estudo, esse ensino, através dessa mulher Ruth, você vai entender qual é o posicionamento que Deus quer de mim e de você. Qual é a situação pela qual Deus quer que eu e você venha romper para receber dele uma grande colheita. Então busque em primeiro lugar, filho, o reino de Deus, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Nosso posicionamento de aliança com Cristo nos leva a viver grande colheita em todas as áreas. Porque as pessoas, quando falam de prosperidade, acham que é só na área financeira. Não, é em todas as áreas das nossas vidas. A decisão que a Ruth tomou foi o memorial que levou Boaz a permitir que tivesse uma colheita espetacular. E futuramente constituísse uma família com ele, participando da genealogia do Senhor. Quando Deus dá uma direção para mim e para você, nós temos que seguir. Porque a aliança que Deus quer formar esta noite através deste estudo comigo e com você é uma aliança pela qual nós iremos colher bons frutos. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas na mão dEle. E os olhos dEle continuam olhando para mim e para você. A segunda situação que nós vamos aprender nesse livro de Ruth, que nós precisamos do olhar do resgatador. Quem é o nosso resgatador? Você precisa entender que o nosso resgatador, ele vive para todo sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele quer que nós venhamos a entender que ele é o único que pode nos ajudar. E que esse estudo que você está nesse momento assistindo, você que vai assistir, comece a entender qual o projeto, qual o propósito de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus nos garante, no livro de Lucas, capítulo 22, verso 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha que coisa interessante. Essa passagem você conhece. Jesus falou para Pedro naquele momento que ele iria negar. Pedro, mas Jesus, eu te amo. Jesus falou por 3 vezes que ele iria negar. E por 3 vezes ele disse: não, Senhor, eu te amo. Não, Senhor, eu te amo. Aí Jesus falou para ele: não, Pedro. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Deus conhece tudo de mim e de você. Deus sabe o que você passou de ontem para hoje. Qual é a tua situação pela qual você se encontra. Esse Deus que eu estou ministrando esse estudo vai mostrar para você como você pode resgatar
aquilo que você perdeu. O olhar do resgatador perdoa, cura e liberta. Nós precisamos dessa visão apostólica. Irmãos, quando você e eu entender que o resgatador quer de mim e de você, que perdoe. Porque quando você perdoa, há uma liberação no mundo espiritual e acontece cura, e acontece libertação em todas as áreas. Nós precisamos ter esta visão desse grande acontecimento para a minha vida, para a tua vida. E através desse estudo você vai entender o que Deus tem e está falando conosco nessa live. Eu tenho certeza, meu irmão, que desse estudo hoje você vai tirar grande ensinamento para a sua vida, porque são palavras diretas do trono do Pai. Eu estive meditando sobre essa palavra e eu estudando o dia todo, me consagrando para trazer essa palavra nessa live, para que algo viesse a acontecer, tanto na minha vida como na sua. Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha que coisa linda. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Que esta noite você aprenda que Jesus está falando que nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo, que nós precisamos ter olhos bons para enxergar as coisas boas que Deus tem para realizar nas nossas vidas. É que muitas das vezes você tem olhado com os olhos carnais e não tem acontecido nada. Mas através desse estudo hoje, você vai entender o que Jesus quer de mim e de você. Que nós sejamos lâmpada para o nosso corpo. Por onde quer que eu e você ande, o brilho do Espírito Santo permaneça em nós. Que nós vamos fazer a diferença nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo pelo qual nós temos vivenciado tantas coisas ruins. Mas nesse estudo de hoje, você vai aprender que os olhos do Senhor estão postos sobre mim e sobre você. Quando recebemos o olhar de Jesus, Ele ilumina, olha que coisa linda. Quando nós recebemos o olhar de Jesus, Ele ilumina nosso interior, tirando todas as trevas. Porque Ele não olha para nós como um olhar humano, mas como um olhar divino, que coloca a luz no nosso interior. O homem carnal, ele olha com o olhar humano, mas o nosso Deus, Xalabassura e Catalabaxaia, ele tem um olhar como chamas ardentes, que olha para mim de uma forma com um olhar divino, e está dizendo para você que Ele é luz para mim, para você, no nosso interior. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E nós vamos entender a terceira situação pela qual a Ruth vivenciou e venceu esse período. Os campos estão brancos. Deus esta noite está dizendo para mim e para você, os campos já estão brancos. É a época de nós colhermos os bons frutos pelo qual o Senhor tem para nossas vidas. João vai falar isso, Evangelho de João 4,36. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão brancos para a colheita. Olha que coisa linda. Quando Deus dá uma direção para mim e para você, dizendo que os campos já estão brancos, que vai haver para nós abrirmos, levantarmos nossos olhos, enxergar que esses campos já estão brancos para uma grande colheita. Deus está querendo de mim e de você que esse ano venhamos a colher bons frutos. Qual é esses bons frutos, pastor? Através desse ensino. Ganhar almas para o reino. Porque é como ele falou, buscai primeiro o reino de Deus. Quantas pessoas nesse momento precisando de uma palavra. Quantas pessoas nesse momento precisando de algo de mim e de você. Basta uma palavra. Jesus te ama. Essas pessoas estão preparadas para receber. E eu e você vamos colher. Porque os campos já estão brancos, diz o Senhor. Muitas das vezes nós erramos quando vivemos apenas por vista. Porque enxergamos apenas aquilo que no mundo natural é. Não nos atentamos para o mundo espiritual. O mundo espiritual está aí diante de mim e de você, para que nós venhamos fazer essa boa colheita. Olha o que diz a palavra de Deus
E 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Olha que coisa linda. Quando eu e você põe em prática a nossa fé, esse estudo está mostrando o quanto é importante eu e você ter fé. Sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus. Mas quando você põe a sua fé em ação, a janela do céu se abre, as bênçãos do Senhor recaem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Xalabassure catalabaxaia. Deus está dizendo que você tem que pôr em prática. Esse ensino é para você pôr em prática a sua fé. Você tem fé, porque a palavra de Deus nos garante, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para esse monte, passa daqui para acolá, vai passar. Mas é necessário que você olhe para o alto, da onde vem o meu e o teu socorro, e põe em prática essa fé que Deus colocou para você nesta noite. E eu tenho certeza que vai haver uma grande colheita quando você tomar uma posição de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e aprender do Senhor enquanto há tempo, aprender os ensinamentos que Deus tem para nossas vidas. Nós temos tido esses ensinamentos, agora passando para todas as segunda-feira, para que você acompanhe, você não fique sem o alimento espiritual. E essa palavra tem sido maravilhosa para a minha vida, para a tua vida, porque é uma palavra de ensinamento. Jesus queria mostrar que existe uma grande colheita ordenada, que eles precisavam enxergar para vê-la. Deus está dizendo que esse ano há uma grande colheita para você que permanecer firme na fé. A grande colheita, porque você precisa enxergar. Esse ensino é para você abrir seus olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Saiba, meu irmão, minha irmã, discernir que o tempo das migalhas e o roubo dos gafanhotos já terminou em tua vida. Olha que coisa linda. Por isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, com a sua fidelidade, você entrega aquele dízimo, aquela oferta na casa do Senhor, também é um ensinamento. Dentro dessa verdade, Deus diz que Ele repreende. Os pastores, nós não temos poder para repreender o gafanhoto, o cortador e o migrador. Mas o Senhor está dizendo através desse ensino hoje, que Jesus quer mostrar para você que há uma grande colheita ordenada para aqueles que são fiéis ao Senhor. E Ele mesmo diz na sua palavra, Ele vai repreender o gafanhoto, o cortador, o migrador, que estão tentando tirar tudo daquilo que pertence a você. Vai haver uma restituição para você este ano. Se você tomar posse, filha, dos ensinamentos que Deus tem falado ao meu e ao teu coração, você vai tomar posse, porque esse é o ano da colheita. Deus quer que você tenha uma vida regada de bênçãos. Ele quer restituir tudo aquilo que te foi roubado. Ele quer te dar a 30, 60 e a 100 por 1. Basta você começar a colocar a sua fé em ação. Não se alimente, filhos, da ignorância, como se o mundo espiritual estivesse fechado e você dependesse das coisas naturais. O homem espiritual confere as coisas espirituais com espirituais. E um dia, Ruth colheu, olha que coisa linda. Um dia, Ruth colheu 20 litros de grãos de cevada. Uma colheita que era para uma pessoa, na época, demoraria 30 dias. E em 20 dias, ela colheu esses grãos de cevada. O que você está ensinando isso para conosco, pastor? Eu estou dizendo, dentro de 20 dias, Deus vai abrir a janela do céu ao meu e ao teu favor. E as bênçãos que estavam retidas irão ser liberadas. Porque é a palavra de Deus que diz, se nós atentarmos para tudo isso que Deus está nos ensinando, nós vamos aprender nesse estudo o que Deus tem falado e vai falar até o término dessa palavra comigo e com você. Como Ruth, o tempo do resgatador chegou na vida dela. E Deus está dizendo que o tempo do resgatador está chegando na minha e na tua vida. Basta você crer. Chegou. Vamos ver coisas que estavam paradas se movimentar. Talvez você ache que estava tudo parado, mas o resgatador chegou esta noite através desse ensino para dizer para você que as coisas vão começar a se movimentar. Eu não sei qual é a área, filha, filho, mas prepara o teu coração. Eu vejo através desse estudo, desse ensino, pessoas dando testemunho de Deus fez algo lindo e maravilhoso na vida dela. O que não acontecia na sua vida, através desse ensino de hoje, vai acontecer. E os que demorava tanto tempo,
né? Fazia tanto tempo, ia demorar tanto tempo, um ritmo espiritual. Nós vamos sair do natural e nós vamos entrar no sobrenatural. É isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Eu quero, meu irmão, minha irmã, terminar esse estudo dizendo para você que através dessa palavra, Deus tem uma grande colheita para nós. Deus tem uma grande colheita para nós. Como Ruth, vamos nos posicionar, vamos tomar uma posição nesta visão espiritual que Deus hoje abriu o leque da revelação para mostrar para mim e para você. Porque os campos já estão brancos, preparados para essa grande colheita. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje entendendo e compreendendo o que Deus nos mostrou através desse ensino. Uma palavra, né, para que você venha se preparar para essa grande colheita. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa que Deus venha fazer algo acontecer. Mas se Ele fez na vida de Ruth, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Espero que todos tenham entendido e compreendido este ensino desta palavra. E que nós possamos pôr em prática os ensinamentos de Deus para nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, você que está assistindo e você que vai assistir. Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar todos os seus familiares, de perto e de longe. Que vocês possam ter verdadeiramente entendido e compreendido a palavra de Deus nesta noite, neste ensino. Eu quero já agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar trazendo essa palavra de ensino para todos. Você que está aí assistindo, feche seus olhos. Você que vai assistir depois também, feche seus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa rica oportunidade. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu de ensino. Nós queremos te agradecer porque pessoas foram alcançadas através desse ensino, Senhor. As pessoas irão pôr em prática para elas terem uma boa colheita. E a palavra foi clara. Se Deus fez diante de Ruth, apresentou Boaz para mostrar para ela tudo aquilo, Deus está mostrando, porque Ele é o nosso resgatador. Vai nos mostrar. E esse ano, nós iremos ter uma colheita grande. Ruth não esperou 30 dias. Em 20 dias, o resgatador preparou algo lindo para ela. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós que temos sido fiel para com Ele. Abençoa, Senhor, cada um que assistiu e que vai assistir. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor realizou nessa noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Até o próximo culto de estudo e esperamos você nessa quarta-feira no culto de libertação. Amém? Deus abençoe.